Estamos aqui na nossa quarta edição, o Paraná que Funciona, e o nosso convidado da noite é o deputado Ricardo Arruda. Tivemos alguns inconvenientes hoje por causa da chuva, eu peço desculpas aí quem estava nos acompanhando, mas deu tudo certo, vamos dar início, né? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Edinho, tudo bem? É um prazer estar aqui para esse bate-papo. Acho que é importante a gente discutir assuntos relacionados ao nosso Paraná e ao nosso Brasil também, né? Com certeza, com certeza. E esse é o motivo do nosso bate-papo hoje. Falar sobre a política paranaense, os temas que estão surgindo aí no nosso estado, que são importantes, um pouco de economia, né? Sim. Coisas assim, né? E me conte, deputado, o que você achou? Você votou contra ali essa questão do aumento dos cargos comissionados na Assembleia Legislativa, né? Aconteceu agora, esses dias atrás. Você se posicionou contra. O que, meus parabéns, porque tem outros setores aí que são muito mais importantes para nós, que precisam de mais deputados como você, que se prontificam a defender não só a população, mas também os nossos servidores, né? Mas o que você acha que levou os nossos outros representantes a buscar esse aumento? Houve alguma argumentação por parte do Legislativo e do Ministério Público? Olha, o que eu vejo? Eu falei na tribuna o seguinte, que eu vou repetir aqui. O pedido de aumentar cargos é constitucional. Perfeito. Tem orçamento para pagar, mas, ao meu ver, é imoral. Está provisionado. Né? Imoral porque nós estamos no final de um mandato. Se deu certo até agora, o que aumentou de trabalho na Alep para se contratar mais 121 cargos comissionados, que vai ter um custo anual de 31 milhões? Então, eu sou totalmente contra, porque eu acho que não vejo motivo, deixa acabar o mandato. Porque, veja, passamos por uma pandemia, uma grave pandemia. Ficamos aí 2 anos aí trabalhando virtualmente e não faltou ninguém. Agora que voltou todo mundo, vai faltar cargo, então a conta para mim não fecha. Tá? Sou contra. Da mesma maneira, o MP, Ministério Público, que são, acho que eram 270 cargos, eu fui contra também o MP. Acho que o MP já tem muita gente, acho que está sobrando gente lá, porque eu vejo promotores aí se preocupando em fazer ofício para obrigar pai a vacinar filho. Tem tempo sobrando. Eles não têm autoridade para isso, a lei não ampara para isso, então eles querem criar algo novo. Então está com tempo sobrando. Sim. Né? Quer virar médico agora, dar opinião em vacina? Então não tem cabimento. O único que eu fui favorável foi do Tribunal do TJ, Tribunal de Justiça, porque nós sabemos do tamanho que é o TJ aqui no Paraná e a quantidade de processos que tem lá e a morosidade que tem. Então, eu acho que se realmente eles pediram funcionários novos que vai agilizar, né, os processos a correr, eu acho muito importante, porque hoje tem gente que está aí, está com processo e vai caducar e o cara não vai cumprir a pena dele porque demora tanto. Então, o TJ, eu votei consciente favorável ao TJ, único. Agora, na Assembleia Legislativa, cargo comissionado, negativo, e o MP também, negativo. Eu acho que você tomou uma posição muito correta, acho que concordo com o teu ponto de vista, né? E também existem outros caminhos, né? Porque cargo comissionado, o certo seria fazer concurso público e atender a demanda, né? Vamos falar um pouco dos nossos policiais aí também, né? Eu sei que estivemos com você também, te pedindo apoio, pedindo que você também os apoiasse, né? Porque eles estão passando um momento muito difícil. Até, acho que domingo, essa infelicidade que aconteceu nesse posto de gasolina, isso demonstra o estresse, o efeito estafa que está passando todos os oficiais das nossas corporações. O Camil, que é o presidente do Sinclapol, esteve aqui conosco aqui em uma outra ocasião, e ele relatou para nós a falta de infraestrutura, né, eles estão fazendo plantão em cima de plantão, a falta de pessoal, né, policiais que deveriam estar numa função ocupando outras funções, né, também reportou para nós aqui a falta de acompanhamento do Estado, no sentido de assistência psicológica, médica, né? Quando esses policiais se aposentam, o Estado simplesmente abandona, né? Como é que você vê isso? Olha, o problema na área de segurança pública do Paraná não é de hoje, não é desse governo, já vem de governos anteriores, né? A falta de efetivo, que é o problema mais grave,
Isso aí leva realmente o policial ao estresse, porque realmente ele ocupa a função que não é dele. O investigador ele tem que estar investigando, o delegado também cumprindo o papel dele. E muitos tinham que ficar cuidando aí de preso. Cuidando de preso. Hoje já melhorou no governo atual, o Ratinho, já tiraram, puxaram a maioria para o DEPEN, isso aí já ajudou. Agora, a falta de efetivo, que é realmente o mais grave. Tem interior que não tem policial, nem civil e nem militar. Eles pegam uma região mais próxima, deixam lá. Então, a minha bronca ontem, eu falei a respeito disso também, porque se a gente tem dinheiro na Alep, 31 milhões de reais para contratar cargo comissionado, por que então não se doa esse dinheiro para a área de segurança pública? Né? Para contratar policiais está faltando, tanto civil como militar. Perfeito. De repente, a gente conseguiria contratar um número razoável que já ia melhorar a situação atual. Tem muitos concursados que têm que ser chamados, às vezes não foram chamados por questão financeira, a Assembleia que doa o dinheiro, então. Então, esse tipo de ação, para quem vem no mercado privado como eu, 30 anos no mercado financeiro, é muito chocante de a gente ver, sabe? Porque a gente vê hoje as indústrias, as empresas reduzindo o efetivo pós-pandemia, não é no Brasil, no mundo inteiro, e de repente vem lá o Alep, MP, querendo aumentar o efetivo. É a contramão. Sim. Lembrando que esse dinheiro é dinheiro público. Perfeito. É dinheiro que sai do bolso do trabalhador. Então tem que ter mais respeito ao dinheiro público e à população. Eu vejo, Ricardo, que dos nossos deputados estaduais, você é o mais atuante e com mais número de projetos aprovados ou passando pela CCJ, indo para aprovação. E eu vejo, assim, a gente acompanha um pouco de longe não só o teu trâmite, mas o funcionamento da Alep como um todo. E daí, às vezes, eu me questiono. Puxa, o Ricardo vai lá e fez um projeto de lei que foi aprovado, graças a Deus, que é o projeto do passaporte da vacinação, que foi proibido no estado do Paraná. Que, meus parabéns, né? Ficou excelente. Isso atendeu uma demanda. Mas eu vejo que nós temos lá hoje 54 deputados estaduais. E nós não temos hoje outros deputados com o mesmo número de projetos e projetos relevantes ao nosso estado. E falando em relação à Polícia Civil, né, não fugindo um pouco do tema, né, por que nós não buscamos, não poderia se buscar um projeto de lei, né, que atendesse uma certa... Vou te dar um exemplo. O policial, quando ele se aposenta no estado do Paraná, ele vai para casa e o Estado simplesmente abandona ele. Ele sai da corporação sem uma assistência psicológica, ele perde a arma dele, né? Então, veja, ele foi policial por 40 anos de serviço. A comunidade onde ele mora, onde ele vive, ele reconhece ele como tal. Lógico. Né? Não é porque ele saiu da corporação que ele deixa de ser. Né? Ele deixa de ser, verdade, mas para a comunidade não. Mas quando ele se aposenta, ele perde todos aqueles. Por que nós não poderíamos criar um projeto de lei para que os policiais civis, que são do nosso estado, são nossos, fossem para casa com as suas armas, né, regularizados, que o Estado desse isso para eles, ou até financiasse para eles isso. Porque quando ele sai, né, então, coisas assim. Né, eu vejo que outros deputados não têm essa iniciativa, e você tem essa iniciativa. Né? Eu acho interessante, porque isso aí era algo tão barato para o governo, porque a arma é uma arma antiga já, está com um tempão, nem devia ser recolocada para um policial perfeito. Novo, né? Não tem cabimento isso aí. É que nós não podemos criar projetos de lei, nós parlamentares, que onere o Estado. Podemos sim fazer uma indicação de um projeto de lei que parta do Executivo, né, para nós aqui, para votar na Alep. Mas quando a gente vê chegando um projeto de lei, aumentando o cargo de comissionados, e foi aprovada, não está onerando o orçamento do Estado? Não, porque é o orçamento próprio dos poderes. Né? Eles têm o dinheiro em caixa. Mas veja, tem o dinheiro em caixa, mas esse dinheiro pode ser repassado para alguém. Sim. Tem autonomia, a Assembleia todo ano devolve dinheiro. Ele não vem do Estado repassado a...
Não, mas quando tem orçamento próprio, já está no orçamento do governo. Esse dinheiro tem que ir para a LEP. Perfeito. A LEP, para o MP, para o Judiciário, porém, eles podem devolver para fazer algum investimento. Mas a LEP também não discute esse orçamento para o ano que vem? Não há uma discussão de quanto vai para as partes? Não tem discussão. Não tem. O orçamento é pronto. O que a gente faz na LEP, às vezes, devolve dinheiro. Muitas vezes devolveram. E devolveu durante a pandemia. Sim. Agora, no caso aqui, eu acho que era muito melhor doar esse dinheiro para onde está faltando realmente. Sim. O que é mais importante? Pôr um cargo comissionado ou um policial na rua? Não tem nem o que pensar. Não tem nem o que pensar. Policial na rua que vai salvar a sociedade de bem. Perfeito. Então, mas veja, isso aí cabe à diretoria executiva. Sim. Acho que cada um tem a sua consciência e a sua responsabilidade. É que a população como um todo, às vezes ela é muito leiga no entendimento do que são os nossos deputados, as suas funções, né? Acho que a maioria mais simples da nossa população não tem esse conhecimento. E eles esperam, então, que a gente possa, de alguma forma, passar uma informação mais coerente, com mais informação. Então, quando eu estou conversando contigo aqui, é nesse sentido. São umas perguntas mais simples, para que quem não tenha amplo conhecimento de direito e não seja um conhecedor do sistema, obtenha, então, receba essa informação com mais clareza. E, deputado, falando ainda sobre a Assembleia Legislativa, o Paraná hoje tem mais de 50%, acho que 55%, formado por mulheres. E essas mulheres, elas não têm hoje a mesma representatividade, tanto no governo do Estado, como em muitas áreas, né? Muitas instituições nossas. Elas são presentes, mas eu digo cargos de direção, né? De gestão, assim, secretários, né? Pessoas que ocupem a finalidade de administrar as suas entidades. E na Alep é a mesma coisa. É porque ainda nós não tínhamos como buscar um pouco para equilibrar isso, para trazer isso de alguma forma, para que houvesse um certo equilíbrio entre os poderes, porque as mulheres hoje são tão representativas na nossa sociedade, né? É verdade. O que eu vejo na política, né? A mulher tem uma cota já, né? Um mínimo 30%, uma cota estipulada. Sim. Mas aí eu não vejo que é um erro da sociedade em geral. As mulheres não querem competir, é um cargo público, está livre, entra quem quer. Então, as mulheres deveriam se unir mais e eleger mulheres. Não adianta uma mulher lançar o nome dela e ninguém votar nela. Hoje nós temos 30% de mulheres na Assembleia? Veja, se tem mais homem aqui no Paraná, ou no Brasil inteiro, ou no mundo, do que mulher, as mulheres deviam ter maior número de eleitas. Perfeito. Então, o problema é que a mulher não vota em mulher. Perfeito. A mesma coisa que foi lá uma pessoa aí, que tem racismo, a pessoa de cor não é eleita. Não, vocês de cores não estão votando em quem é de cor. Sim. Vocês são maioria. Então, eu sou de cota, eu sou totalmente contra cota. Cota, para mim, é a palhaçada que inventaram, é segmentação de uma sociedade, coisa do PT, do Foro de São Paulo, para segmentar a sociedade. Eu sou favorável à cota de um deficiente. Perfeito. Porque ele nasceu com algum problema. Aí esse tem que ter realmente uma cota especial, um benefício especial. O resto, nada. Hoje nós aprovamos na CCJ a bancada feminina. Eu acho bacana. Isso é muito bacana. Bacana, porque aí o que diz no projeto? Que elas vão participar da mesa executiva. Ok, legal. Isso é um avanço. Agora, veja, eu concordei, votei favorável, concordo. Mas se fosse uma vontade realmente na mesa executiva, por que não mudou o regimento interno já e colocou isso? Aí eu fui na tribuna hoje e falei, bom, a hora que aprovar o projeto, é bom que a mulher, então, pegue uma vaga ou de presidente ou de primeiro secretário. Perfeito. Senão não adianta pegar uma vaga michuruca lá, não resolve. Sim. Não sei se o povo não gostou de ouvir isso lá. Colocação E eu vou fazer uma emenda nesse projeto ainda dizendo o seguinte, a bancada é da mulher. Não adianta vir amanhã um cara que é desses LGBTI, mais não sei o quê, o cara que ele entrou, ele foi eleito como Paulo, aí ele acordou, virou Paula e quer virar mulher. Não pode. Né? Cada um no seu lugar. Porque eu estou falando isso porque no esporte já está acontecendo isso. Está cheio de homem competindo com mulher, o que é uma covardia. É uma covardia. Então, a nossa emenda vai ser assim, o jeito que ele nasceu. Nasceu homem, vai ficar lá como homem.
Isso... Não vai poder participar de uma bancada de mulher. Isso aí é covardia, a gente não pode permitir. O Brasil, realmente, nesse ponto, saiu um pouco do controle. Um pouco, muito, já do controle. Então, a gente tem que começar por ordem na casa, né? Limitar as coisas, né? Eu acho que você está 100% coberto de razão. Isso é uma barbaridade que existe, que está acontecendo na nossa... Isso não deveria nem ser... Nós não deveríamos nem conversar a respeito disso, exatamente, porque a escolha de cada um é de cada um. Né? Isso é uma coisa dentro de casa. Você vê que barbaridade ali. Acho que eu vi no Instagram teu isso que aconteceu em São Paulo, um absurdo. Né? Só que isso, infelizmente, vai cada vez mais, mas eu sou totalmente contra. Né? Acho que isso realmente é um absurdo. O problema, Edinho, é assim, hoje as pessoas dormem de um jeito, acordam de outro. Não é possível, sim, né? A pessoa falou, dormiu, acordei, acho que sou mulher. Não pode. Perfeito. É igual o ministro Fachin. Ele dormiu, um dia acordou e achou que tinha que limpar o nome do Lula. Sim. Contrariando tudo que foi lá, né? Primeira instância, segunda, terceira instância. O homem acordou, hoje eu tô legal aqui. Esse cara não pode mais. Então isso aí é outra pouca vergonha que acontece e vem acontecendo aqui constantemente no cenário do judiciário, né? Isso do Fachin, né? Eu lembro perfeitamente que o Sérgio Moro fez uma consulta ao ao ministro Teori lá. Na Vasco, que ele caiu lá. Se era caiu ou derrubaram, né? Se seria da competência dele julgar ou não o Lula e companhia. E o Teori respondeu que sim. O STF concordou. Sim. E mais uma vez foi indagado isso. Exatamente. Então foi respondido, veio que sim. Então fez tudo, processou, condenou, foi para a segunda instância, foi aprovado, todo mundo sabe de cor salteado o que aconteceu. Sim. O cara acorda de manhã, ministro novo, um faleceu, entrei no lugar, assumi. Não, o que ele decidiu lá não vale mais. Isso é... Eu tenho outro entendimento hoje. Outro entendimento hoje. Entendimento dele é o seguinte, ele é apoiador do MST, indicação do PT. Sim. O problema nosso hoje com o STF é que a maneira de se colocar o ministro lá está totalmente errada. Então, a Câmara Federal, os deputados federais têm que ter coragem e vergonha na cara, fazer uma PEC e mudar a Constituição como se nomeia ministro. Tem que ser concursado. A hora que o cara tem que fazer uma prova, vai entrar o mais capacitado e não vai ter rabo preso com ninguém. Não vai dever favor para ninguém. Sim. Porque hoje em dia a maioria que está lá foi do PT. Sim. Então o STF hoje é um puxadinho do PT. Eles defendem um partido político. Né? Eles não são isentos. E outra, não tem que ser também vitalício. Por que vitalício? Por que vitalício? Porque não nasceu ministro. Claro. Então tem que ficar um período de 4 anos, está bom demais. Dá a chance para outro. Fazer um trabalho... Eu atribuo isso que você está colocando, no meu ponto de vista, eu vejo que... Você vê, o Senado está completamente em silêncio em relação, o Congresso Nacional nosso está totalmente em silêncio. Quando falam muito de politicagem barata, que não resolve nada, né? Então eles são coniventes com a situação. Você veja, mais ou menos quantos projetos de lei você já teve a oportunidade de encaminhar para ser aprovado e que foram aprovados? Você tem uma ideia? Nossa, passa aí de... Tem noção, Tiago, não? Mas deve passar de 70, 80. 70. Você vê, nós temos um senador lá, o senador Álvaro Dias, né? Ninguém sabe me dizer 3 projetos que ele fez em 24 anos. Bom, se a gente fala de senador do Paraná, são senadores invisíveis. Invisíveis. Ninguém vê, ninguém sabe o que faz. E então, indo nessa tua linha que você colocou do STF, eu vejo que está automaticamente a qualidade dos nossos representantes. Porque o Paraná tem 3 senadores. Né? O meu pai foi senador por 8 anos, foi ministro da Indústria e Comércio do governo Itamar Franco e, posteriormente, foi ministro da Agricultura, né, no governo Fernando Henrique Cardoso. E o Paraná inteiro sabe tudo o que ele fez, como ele fez, e é grato, né, por muitas coisas que ele fez. Ele regulamentou o café, regulamentou o milho, ou seja, ele foi lá para trabalhar, que é o que você faz. Sabe por quê? Porque ele vem com uma estrutura. Conhecimento. Ele era do mercado privado. Sim. Ele tinha conteúdo. Conhecimento. O problema é que a política brasileira está na mão de políticos há anos. É profissão. Sim. Perfeito. Vem de avô para pai, para filho, para neto. Sim. Então tem gente lá que nunca trabalhou fora, só na política. Sim.
E a política, o cara acomoda. Primeiro, ele não tem conteúdo. Ele não tem visão de mercado privado. Não tem visão de economia. Ele chega lá e vai falar o quê? O que fazem a maioria, tanto vereador como deputado? 90% é projeto de lei inútil. É nome de rua, título de cidadão, data comemorativa. Então, sabe, é uma vergonha. O que tem que fazer? A gente tem que realmente, o eleitor tem que escolher realmente quem ele está votando. Perfeito. Pegue o currículo, veja quem é. Se ele já for parlamentar, veja o que ele está fazendo. Porque a maioria está lá de enfeite. É justamente isso que eu falo aqui. Ó. Este é o Paraná que funciona. Pessoas que são preocupadas com o nosso Estado, preocupadas com as pessoas, que sabem, de fato, como fazer e o que fazer. Porque de 54 deputados, eu hoje, se eu sair na rua hoje e alguém me perguntar qual é o deputado estadual atuante em defesa da população, é o senhor, é você. Obrigado. Certo? Talvez tenha outros, mas quais? Né? Tem um outro lá que está defendendo o pedágio lá, a manutenção e tal. Eu perguntei para ele outro dia, falei, escuta, se já tem aí um modelo transparente, como vai funcionar isso? Qual é o valor que isso vai ser para o povo paranaense? Qual é o valor, quanto vai custar de tarifa para nós? Bom, ninguém sabe me responder. Né? Todo mundo diz que é menor, mas não diz quanto. Então, ele não é transparente o suficiente em relação para que a população nossa possa saber. Eu posso... Primeiro, eu vou fazer uma correção aqui. Foram 104 projetos e 20 leis aprovadas. Eu fiz uma queixa outro dia lá no plenário, porque é assim. Eu creio que a Assembleia devia pôr para votar os projetos mais importantes que realmente vão melhorar a vida das pessoas. Mas a regra é o seguinte, não, tem que dividir igual para cada um. Tá bom, aí aprova o dia do Fusca, né? O nome da rua que muda de A para B. Sim. Enfim, projetos que não mudam a vida de ninguém, não servem para nada. Né? Acho que política é assim. E eu, quando fui convidado para vir para a política, eu aceitei porque eu entendi que era uma missão que Deus deu na minha vida. O cara que acha que política é emprego está no caminho errado. Perfeito. E a maioria, uma boa parte, está lá para fazer fortuna na política. O que é um grande erro. Quer ganhar dinheiro, monte a sua empresa, ou seja, executivo, tenha capacidade e vá ganhar o seu dinheiro. Foi o que eu fiz a minha vida inteira. Sim. Aí tudo bem, você vai acordar, vai sentar no teu escritório e vai trabalhar o dia inteiro para você. O político não, ele tem que entender que ele vai trabalhar o dia inteiro para o povo, para atender o povo e fazer coisas importantes para melhorar a vida da população. Mas não é o que acontece. Eu digo a nível de Brasil, né? A nível aqui de... Isso é uma coisa que eu digo sempre, não só aqui, mas eu digo para todas as pessoas que eu conheço. No mundo todo, no mundo inteiro, no mundo capitalista, conservador, de família, da pessoa que trabalha, o dinheiro está na mão do empresariado. Isso aí. É o empresário que gera emprego, que gera riqueza, que fomenta oportunidades e desenvolvimento do nosso país. Aqui no Brasil, o dinheiro está na mão dos políticos. Então, enquanto isso for assim, nada vai mudar. Agora, quem tem o poder de mudar isso? O eleitor. Então, este é um ano muito importante. Nós estamos tendo uma demonstração clara aí desse presidente Bolsonaro, com esse ministro Tarcísio e outros ministros, que vem fazendo um trabalho, no meu ponto de vista e do seu, também acredito, excepcional, excelente. O que não foi feito em 20 anos, eles fizeram em 2 anos e meio, contra Senado, contra Congresso Nacional e, principalmente, STF. Né? Se ele tivesse esses 3 clãs a favor dele, teria mudado já imediatamente a realidade do nosso país. Tanto é que passamos aí por uma pandemia gigante. Sim. Tem uma guerra hoje, que ainda está acontecendo, e o Brasil está indo muito bem, obrigado. Perfeito. A economia do Brasil subindo. Sim. O país que mais aumentou o PIB foi o nosso, que mais gerou emprego foi o nosso. Hoje o Brasil é o 4º país que mais recebe dinheiro internacional. Isso chama-se credibilidade no nosso país, coisa que o governo PT tinha destruído perante o mundo. Aí vem um deputado hoje lá, temos que pedir perdão para o Lula, porque a ONU falou que era isento. Quem é a ONU para avaliar um problema nosso aqui? Sim. Mas por aí. A nossa realidade é diferente. Você sabe que os advogados do PT entraram em 2018 com um pedido lá na ONU, no Departamento de Direitos Humanos, que a gente sabe o que eles fazem, né? Todo mundo já sabe, e vão alegar isso aí. Como que o Lula não estava envolvido,
se apenas um gerente da Petrobras, na delação premiada, devolveu 100 milhões de dólares. Sim. E todos os outros envolvidos devolveram milhões. Foram 6 bilhões que foram resgatados. Então não teve roubo? O cara está devolvendo o dinheiro dele, é isso? Ficou em exposição na Rua 15 aqui, Sim, dias. aquela quantidade. Juntaram lá um monte de lá. Foi de, né? Não, falar hoje, quando se fala aí Não, eu falei, o pessoal do PT hoje, eu falei, os deputados, vocês têm muita coragem. É. Ou coragem, ou não sei o que é. Porque Não dá defender o indefensável. Não dá para discutir. Não tem como Não discutir. tem como conversar com essas E caras. outra, a população não é boba. A população já entendeu. Tanto é que as pesquisas, que ao meu ver não valem nada, que põem esse sujeito em primeiro lugar, como é que um candidato que está em primeiro lugar não pode andar na rua? É. Não sai na rua. Sim. Ele chega no aeroporto, sai pelo fundo. O Bolsonaro chega em qualquer aeroporto, é uma multidão para ovacionar ele. É fantástico. Então não tem justificativa. Você vê que ele teve aqui em Londrina, o Lula, foi lá no campo do MST. Sim. Não foi para nenhum lugar. Teve aqui em Curitiba, foi na Unimed. Fechadinho lá, só entra o povo dele. E você vê que todas as câmeras que quando filmam o Lula, câmera fechada, né? Sim. Nele, áudio do povo aclamando atrás, mas não mostra o povo. No dia 1º de maio agora, que sempre o PT fez movimento, não tinha quase ninguém. Levaram lá a Daniela Merkel para cantar, mesmo assim não tinha público. Sim. Ele teve que esperar para entrar, para juntar um pouco mais de gente. Sim. Aí nós até orientamos ele, a próxima vez chama o Bolsonaro que lota, aí ele pode falar. Só que vai levar vaia, né? Vai funcionar, né? Pelo amor. Mas a mudança que está ocorrendo no nosso país, eu acho que essa primeira campanha do Bolsonaro foi algo impressionante, porque mudou tudo que tinha da velha política, Uma quebra de mudou. conceitos, né? Um homem que não era do baixo clero, Sim. nunca teve cargo importante como deputado, Sim. nunca fez parte de mesa, diretora, nada. Tinha 3% da intenção de voto, um partido Ninguém nanico, conhecia que ele. o PS era um partido Não, pequeno, sim. pouco tempo de TV e sem dinheiro. Engoliu esses partidos que tinham bilhões de investimento. E qual foi a ferramenta? Foi isso aqui, ó. Isso aí. Isso aí. Então, cara, a pessoa que não acredita nisso hoje em dia, o povo acompanha o trabalho. Não todo mundo, mas hoje o Brasil está muito mais polarizado do que era antigamente. Antigamente, se perguntava nome de ministro, ninguém sabia. Só sabia nome de jogador de futebol. Hoje inverteu. Sim. Ninguém sabe nome de jogador de futebol, mas sabe nome de político. Perfeito. Então as coisas estão evoluindo. Tem muito que melhorar? Tem muito que melhorar, porque o país ainda tem muita pobreza. Tem muito político que compra o voto e, lamentavelmente, às vezes a pessoa humilde, na necessidade dela, ela vende o voto para pegar qualquer bobagem, só que ela não esquece que ela está enterrando o futuro dela por, no mínimo, 4 anos. Por no mínimo 4 anos. Depois reclama, né? Ela pensa no agora, não pensa depois, e são pessoas Mas isso é que questão, não é nem para criticar, é uma questão cultural. Cultural. É uma questão de orientação. Sim. Que esse povo tem que ter. Eu acho que isso aí é... Por essa razão que o governo Bolsonaro está investindo muito na educação básica, que foi destruída. A educação no governo de esquerda foi destruída. Inverteram todos os valores. As pessoas passam sem prova, sem nota, sem nada. O cara não sabe uma tabuada hoje, fazer uma tabuada. Então, é uma vergonha. Né? A classificação mundial, a gente está lá, um dos últimos. Mas isso se dá, deputado, porque antigamente nós tínhamos uma educação de resultados. Sim. E o governo Lula mudou o conceito para uma educação por competência. Então, tem vários aspectos que diferenciam esses dois modelos. Mas, por resultado, que eu acredito que tenha sido o mesmo que nós estudamos, é aquele que tem educação cívica, né, jura a bandeira e tal, e mais ou menos funciona assim. Respeito, né? Respeito, né? Mas, acima de tudo, a gente é obrigado a estudar e aprender, porque não é só esse exemplo, mas eu vou dar só isso para simplificar. O professor chega na sala de aula, manda abrir na página 7 e diz que é uma prova que vale a média. Então ele pega todos de surpresa. Né? Então você já tem que estar lendo, estudando e se preparando para fazer aquela matéria, porque senão toma bala. Né? Bala que eu digo no sentido... né? Agora, ou por competência, a prova é dia 8. Então, os nossos alunos hoje estudam para passar, né? Então, é por isso que ele não estuda, ele dá uma lida ali de antecedente. Então, nós não poderíamos fazer aqui no Paraná, talvez, por iniciativa tua, talvez, um projeto de lei para que voltasse a educação cívica e que mudasse esse conceito de
educação de competência por educação de resultado? Ou Sim, a gente já tem trabalhado nesse sentido. Até a criação aqui da Escola Cívico-Militar, aqui no Paraná, já foi excelente. Você vê que os melhores resultados são na escola militar ou cívico-militar. Com quantas escolas nós estamos hoje implantadas já? Cara, o projeto era no mínimo 100 escolas, mas já começou a implantar. E todos os pais querem pôr o filho, lógico que vai ter disciplina, vai ter... É outro estudo. É o estudo nosso que nós fizemos naquela época. É aquela prova, o cara tem que ir bem, senão ele vai perder. Não é qualquer um que entra, vai ter que fazer uma prova para entrar. Então já entra num nível melhor. E o aluno que quer entrar é aquele que quer estudar realmente, que quer fazer um futuro, quer ter um futuro, na verdade. Então, eu acho que... E o presidente Bolsonaro também está implantando escola militar no Brasil inteiro. Isso é e a esquerda... A PP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores, que é um puxadinho do PT, jogam contra. Porque não querem. PT, né? Por que não querem? Porque eles usam o professor como massa de manobra, e esse professor que é usado usa os alunos como massa de manobra para ir em greves na rua. Acho que eu vi uma manifestação tua de um professor em sala de aula fazendo militância. Foi aqui no Colégio Colombo, no Colégio Abraham Lincoln, Colégio Estadual. O professor de inglês, ele começou a fala dele dizendo para os alunos que a censura que o Lula tem dito que quer fazer nas redes, nas mídias sociais, está correto. Olha o que ele falou. Que hoje as redes sociais estão na mão de 4 pessoas. Quer dizer, presidente e os filhos. O cara tão ignorante, né? Tem blogueiro que tem 10 vezes mais seguidores que essa turma aí toda, né? da política. Então é um cara totalmente com viés ideológico. E outra, ele está lá para dar aula do currículo escolar. O viés ideológico dele, ele guarde para ele e para a família dele. Aí ele foi chamar o presidente de misógino, de machista, de fascista, chamou até de homossexual enrustido. Eles defendem tanto que não pode ter esse preconceito, até o cara tem o preconceito. Então, aí eu realmente gravei um vídeo, falei com o secretário de Educação, falei com o governador, eu quero a cabeça do cara. Eu quero que ele seja exonerado para servir de exemplo aqui no estado do Paraná. E tem outros professores agindo da mesma forma que a gente está recebendo denúncia aqui direto. Amanhã, acho que chamaram a menina corajosa que filmou, e a família para uma reunião, e eu possivelmente vou estar junto lá. Levar um advogado, eu quero ver o que eles vão falar. Eu acho que você está fazendo um trabalho de parabéns aqui para o paranaense como um todo. Eu acho que aquele que não lhe conhece devia pesquisar e passar a te conhecer, porque você realmente vem fazendo um trabalho exemplar, não só na questão da educação, mas também na saúde, né? E eu acho que nós precisamos aí realmente, né, fortalecer a nossa educação no Paraná. Se nós tivermos aí mais educação aos nossos jovens, mais conhecimento, o Brasil eu não sei, mas que nós vamos mudar o Paraná com certeza. Melhor, né? Não, então realmente temos que buscar isso. E esse pessoal aí de professores, esse é o maior problema realmente. Nós temos que combater isso de unhas e dentes, né? Dinho, eu tenho combatido. Eu tenho um projeto de lei meu aqui, que agora que está sendo polêmico, né? A PP Sindicato colocou minha foto lá em branco e preto. Cansativo, o carrasco da educação, é uma coisa assim. Enfim, que eu fiz um projeto de lei exigindo o exame toxicológico de professor. Parabéns, sensacional. Que não é para ofender, nem pra... Ele falando que eu queria humilhar o professor. Eu falei, não quero, ao contrário. O policial tem que fazer, o motorista de caminhão tem que fazer, porque é bom para ele e bom para quem está viajando na estrada. Aí eu peguei e fiz o meu. Eu fui na tribuna e falei, eu não me sinto humilhado. Só não faz quem tem medo, quem tem rabo preso. Como eu tenho certeza que a grande maioria são bons professores, então esse projeto vai valorizar os bons professores e eliminar esses que eu recebo denúncias de pais que têm festinhas em universidades, onde o professor participa, onde rola bebida e droga. Não pode ter. Não pode ter. Sim. Eu tenho um projeto lá que proíbe alguém que já foi indiciado por pedofilia de dar aula. Não pode dar nunca mais aula. E como é que está isso? Em que pé que está? Tá lá, é polêmico, né? Polêmico, sabe que o pessoal tem medo de votar. Tem medo de votar. Tem medo. Tá na gaveta. Nós vamos votar, porque eu estou pressionando para votar. É isso aí. Mas eu acho que nós temos aí outros nomes que, apesar de ficarem mais quietos, vão apoiar, né? Vão apoiar. Não. A gente vê que o Brasil é um país, né, de 80%, 90% de cristão. São conservadores. Então... Não adianta o Lula falar que a
que a sociedade, a família tem costumes atrasados, né? Só na cabeça dele. Está muito bêbado. O mundo evolui, mas a educação tem que permanecer. Sim. A palavra de Deus não muda, é sempre igual, ela não vai mudar, porque algum maluco quer mudar. Então, tem referências que a gente tem na vida, que vem dos nossos avós, bisavós, que a gente vai manter na família. Graças a Deus, os alicerces nossos, da nossa sociedade é a igreja, a educação e a família. A família. Então, a gente tem que... Eu defendo muito essa área de família, de valores, porque é a base da sociedade, é a base do futuro do nosso país. Da mesma forma, boa educação que vai gerar um bom futuro ao nosso país, como foi no Japão. O Japão investiu o maior número, o maior valor em educação e hoje está onde está. E um crescimento rápido o Japão teve, né? Sim. Pela educação. Coreia do Sul, da mesma maneira. Ensinou certo, desenvolve. Eu tenho um projeto lá que eu acho que é importante, que obriga a ser dada uma matéria que o professor vai ter que mostrar aos alunos o mal que o comunismo fez ao mundo. Porque eles venderam uma mentira tão grande, né, que o socialismo e o comunismo era algo bonito, só que esses comunistas já mataram mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Sim. Então, essa verdade tem que ser dita. Perfeito. Não é? Eles adoram falar contra militar. Não, que implantaram uma ditadura, uma ova. Mas nós nunca tivemos ditadura militar aqui. Nós tivemos um regime militar a pedido do povo. Sim. O povo foi para a rua, mais de 1 milhão de pessoas foram à rua, com o apoio da mídia, da Rede Globo, e apoio de político. Sim. Não tem ditadura sem dar um tiro. Veja em Cuba. Como é que foi feito em Cuba? Cuba, que o PT defende como uma democracia, foi tomada na bala. Fidel Castro, aquele outro genocida do Che Guevara, que é herói do PT, né, do PT, matava todo mundo, matava homossexuais, eles batem palma para eles. Então, eles vivem numa incoerência. A Venezuela igual, massacre e mata o povo. Na China, você vai falar mal do governo, você some, cara. O que eu percebo, Ricardo, e vai nessa linha que você diz, eu concordo com você, mas o que eu percebo é que no mundo todo, as instituições ficam cada vez mais fortes, mais sólidas, as suas populações cada vez mais saudáveis, com educação, com enriquecimento, e aqui no Brasil nós estamos vivendo uma decadência. Então você vai numa delegacia hoje, é a mesma escrivaninha de 25 anos atrás. Computador velho. Você vai numa escola, né? Reformaram 100 escolas. Tá, mas o Paraná tem 3 mil escolas. Isso. Certo? Você vai numa escola, eu fui na Lapa esses dias, são as mesmas escolas, a mesma cadeira, né? Então, os nossos hospitais todos, e isso, na minha opinião, eu atribuo aos nossos legisladores, que fazem aquilo que você mencionou. E também aos gestores. Aos gestores. É o mau uso do dinheiro público, né? Exatamente. Né? Acho que as prioridades estão erradas, né? Perfeito. Prioridade tem que ser educação. E as pessoas não percebem isso, pessoas não percebem. Mas as pessoas adoram ir para a Europa, ver aquelas maravilhas, adoram ir para os Estados Unidos. Isso. Estive na Coreia outro dia, um pouquinho antes da pandemia. Né? Foi uma coisa... Eu nunca tinha ido para a Coreia, foi uma experiência maravilhosa e rápido, né? Coreia do Sul, né? Só vou para Coreia do Sul, né? Coreia do Sul. Um troço sensacional. Eu andando no centro da cidade, a cada 100 metros tinha uma plaquinha. Esta água é 100% potável, pode beber, né? Então, e um crescimento de 30 anos, 40 anos, né? E agora vai uma pergunta boa. Esses que apoiam a esquerda, esses artistas aí, que ganham bem, apoiam... Por que eles não vão passar férias em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela? Não, eles vão para a Europa, para os Estados Unidos. Por quê? Se eles defendem aquilo lá, vai lá. Perfeito. Você acha tão bom, vai lá. Deveriam ir. É incoerência. Deveriam ir. Esses dias filmavam... São os socialistas de iPhone. Esses dias filmaram a Dilma na classe executiva lá, com a primeira classe lá, sendo pago com o nosso dinheiro, né? Sim, com o nosso dinheiro. Graças a Deus o Bolsonaro veio, você veja a Itaipu ali, ó. A Itaipu, nossa, que está aqui do Paraná, pagava ali dentro da corporação, né, viagens, passagens para os ministros do STF, familiares. Né, o Bolsonaro foi lá, botou um coronel lá, que organizou, acabou a mamata, acabou tudo, tá dando lucro, sobrou dinheiro, com o dinheiro que sobrou mandou fazer uma ponte, mandou fazer 2 pontes, mandou asfaltar. Na verdade, as estatais no governo de esquerda davam em torno de 100 bi de prejuízo. No mandato do Bolsonaro, 70 bi de lucro.
Perfeito. Então, E eu acho essa é gestão. E eu acho que isso poderia perfeitamente caber a título do Estado. Se nós tivéssemos aí gestores competentes ocupando as secretarias básicas do nosso Estado, muito provavelmente nós teríamos também... Secretaria né? tem que ser dada para pessoa técnica Perfeito. e capacitada. Isso não Quando poderia... você põe um político, como que tem muito aqui que põe político, um deputado, federal, estadual, está errado. Porque o político vai puxar a sardinha para ele. Perfeito. Então está errado. Isso a gente não poderia também fazer um projeto de lei para que melhorasse a capacitação técnica desses indicados? Né? Ou você acha eu que acho que não tem como, é muito porque polêmico? nem o político exige nada. Então o político entra lá, não tem formação, não tem nada. Né? Entra quem quer. Entra quem quer. Isso aí é muito errado. Né? É um problema grande que nós temos. Esse tem que mudar. Mas um dia muda, né? Eu acho que a maturidade da população Mas nossa... acho que o exemplo que você vem dando aí, acho que deve inspirar outras pessoas. Né? Tem muita gente boa no Brasil, né? Muito político. Por quê? Tem vindo muita gente no mercado privado que quer assumir uma posição. Por quê? Porque quer pôr a experiência dele e mudar o que está errado. É isso que tem que acontecer, que mais gente boas venham para o mercado político. É o único jeito de a gente mudar. Esses dias eu tive aqui um convidado, que foi o Pessutti, né? Você conhece ele? Conheço. Foi nosso governador e tal. Ele foi muito amigo do meu pai, uma pessoa mais próxima, né? Uhum. E eu estava conversando com o Pessutti e eu tenho uma opinião distinta do que acontece no nosso Estado, como no modo geral. Até pela própria educação cívica que tivemos no passado, as pessoas às vezes confundem, né, ser deputado e estar deputado. Isso aí. Né? A pessoa confunde, eu sou o secretário. Não, você não é nada. Você está secretário. E eu acredito que uma sustentação excelente que nós poderíamos ter no nosso Estado, Ricardo, porque, fazer só um parênteses, a cada mudança de governador, muda-se toda uma política de trabalho, que é justamente isso que você está dizendo. Né? Então, a cada nova indicação, muda-se todo aquele trabalho que vinha sendo feito, construído, e você já foi empresário, você sabe perfeitamente que fazer um projeto, botar em prática e levar ele para frente, vai tempo, vai trabalho, né, dedicação. Então, cada vez que se muda o gestor, aquele trabalho perde-se. Uhum. Eu acredito que se nós tivéssemos os alicerces do Estado, que é saúde, segurança e educação, mandato próprio, vamos supor, 6 anos. Então, o secretário de Educação, nomeado pela própria instituição, com mandato para 6 anos, para que não houvesse essa gerência do Estado. Né? Porque muda o governador, muda o cara de educação, muda-se toda aquela estrutura, tudo aquilo que vinha sendo aplicado. E por que muda? Porque a política, a velha política, não importa se a política é nova ou não, ele pode adotar uma nova política ou continuar da maneira antiga. A maneira antiga era assim, era conchava política. Então, eu vou pegar meus apoios e vou rifar os cargos. Perfeito. É um erro. Sim. Por que o Bolsonaro está dando certo? Porque ele não rifou o alto escalão, os ministros. Sim. Ele pegou o Tarcísio, vamos ver, já estava lá um tempão trabalhando. Trabalhou com Dilma, com outro, como diretor. Sabia tudo, só que nunca teve a oportunidade. Então, ele pegou um cara técnico, que conhecia tudo, e colocou como ministro. Excelente. Excelente. Então, a tua ideia é muito boa. Trocou o secretariado, pega alguém de carreira que conhece tudo e põe ele. Esse dia eu estava lendo um livro, você já deve ter lido também, nos Estados Unidos, CIA. Né? Então, o mesmo diretor tocou aquele trabalho há 50 anos. Então, foi um cara que foi lá para... Ele estruturou, ele montou, ele criou todos os procedimentos, os métodos, cargos e tudo, e ao decorrer de todos os presidentes dos Estados Unidos, ele foi levando aquela instituição até o final. Uma memória viva, né? Uma memória viva, né? Um caso verídico, né? E eu vejo isso. Eu acredito que se nós tivéssemos isso, pelo menos na educação, né, estabelecer uma linha comum com a nossa sociedade e que levasse isso por 20 anos, teríamos uma educação muito melhor aos nossos filhos, aí, netos e tudo. Eu vejo assim, o Brasil está no caminho certo. Agora sim. Está no caminho certo. Agora está. Se Deus quiser, o nosso presidente vai ser reeleito,
mais 4 anos dele, e aí no próximo vai vir alguém na mesma linha também, a gente vai pôr o Brasil de pé. Hoje sim. Você vê que tudo aqui que a esquerda vendeu foi errado. Desarmamento, tirou a arma do povo. Hoje o deputado Tadeu Venere até citou o caso do policial, falou, veja só como a arma é perigoso. Não, ele é um policial federal. Sim. Um louco, devia estar drogado, com problema. Não, ele estava com estafa. Não é um cara... Não, mas não justifica o que ele fez, que ele foi frio. Foi frio. Tirou em cara dele, foi covarde, né? Agrediram ele. Foi tirou na ESA, pegou, foi enfim, esse cara não tem... Esse aqui não tem desculpa para dar, tem que ficar em cana mesmo. Aí ele falou, tá vendo negócio de arma? Aí eu falei, é o contrário. Eu sou CAC há mais de 20, 30 anos, né? Que eu atiro. O que é CAC? O CAC é o certificado de colecionador, atirador e caçador. E para tirar esse documento, quem te dá o documento é o Exército. Você tem que preencher vários requisitos, tem que fazer aí os testes, provas, não é qualquer um. Sim. Né? Então é bem melhor você ter um cidadão de bem que queira ter uma arma, do que como ficou no governo PT. Tiraram a arma de todo mundo, só o bandido ficou armado. Sim. Explodiu a criminalidade. Você veja, o que aconteceu em Guarapuava lá. Se a população estivesse armada, será que 30 bandidão teriam sitiado a cidade? Eu falei com o Tadeu o seguinte, se eu estou nesse lugar, ontem, nesse policial, e estou armado, óbvio que você ia derrubar o cara. Claro. Ele vai matar um, você vai derrubar ele. Perfeito. Eu vi uma cena, muita gente vindo, dentro de uma igreja nos Estados Unidos, um cara entrou atirando, tinham 2 fiéis armados, meteram bala e derrubaram o cara. Perfeito. Se não tivesse ninguém armado, esse louco ia matar um monte de gente. A arma tá aí não é para ficar matando, ela é para te manter em equilíbrio com alguém que está armado. Eu sou 100% a favor da arma. Até, acho que uns 2 anos atrás, eu fiz uma matéria a respeito. Fiz uma matéria, não, fiz uma matéria, não, como é que se diz? Fiz um post dizendo que no rural, na parte rural, pelo menos, né, os nossos fazendeiros, meu pai é fazendeiro, né, a família toda é fazendeira, então a gente que vive no mundo rural, a gente vivia muito medo, porque o bandido entrava na nossa propriedade, escarneava um boi, escarneava um carneiro, né, matava lá e levava embora, e nós não podíamos ter nada em casa, até tínhamos, mas de forma irregular. Sim. E esse nosso presidente Bolsonaro estendeu, então, o direito de usar armada a toda a propriedade, que foi uma benção. Foi uma benção, acabou, uma benção de Deus. Diminuiu muito. Tem caído 20% ao ano a criminalidade, e com todo mundo armado, porque, veja, hoje, eu vi um número, o total de CAC, já a pessoa que civil que tem arma, tem mais de 500 mil. Se juntar todas as Forças Armadas, não dá o que tem de civil armado já, o que é muito bom para o país. Sim. Eu lembro que aqui no Paraná nós tínhamos a DAM, né, que era a Delegacia de Armas e Munições. Eu tinha meu registro, meu porto. Quando teve aquela... Nunca entendi, porque não lembro em que governo que foi firmado com o governo federal que fizeram essa política de desarmamento. O PT, foi o PT, Lula. O Lula, né? Foi o Lula. Só podia ser. Mas eu imagino que hoje talvez devesse voltar com as delegacias de arma e munição, porque eram delegacias, você comprava essas armas. Você conhece algum país comunista que o povo tem arma? Nenhum, não existe. Primeira coisa, desarma o povo não tem reação. Sim. E é por isso que nós precisamos reeleger este cidadão aí de bem, para a gente poder voltar a tudo isso. Né? E as pessoas que são CAC, comprem arma mesmo. Pode comprar. Tem que comprar, né? Pode equipar e vamos... Lógico, né? Ninguém compra arma para sair matando ninguém na rua, não. A arma, você usa a arma para caçar, onde pode caçar. Você usa para treinar, é um hobby. Isso treina você tiro, falou, é uma e coisa você usa para defender a tua vida, a tua família e o seu patrimônio, se for necessário. Não adianta você querer achar que vai ter polícia em todo lugar. Você quebrou teu carro meia-noite numa estrada, está com a tua família lá, você vai ligar para uma viatura. Vai chegar quando a viatura? E se chegar lá 4 bandidos, você vai deixar o quê? Matar, estuprar a tua família? Não. Você vai ter como reagir. Isso é uma coisa que o Paraná podia pensar em revogar, né? Porque das nossas propriedades rurais, então eu tenho uma propriedade rural de 10 alqueires. Mas eu tenho um problema hoje lá, que são justamente pelo crescimento natural da civilização, tal, hoje nós temos alguns predadores que não têm mais eles não têm mais o outro predador, a onça, no caso, que fazia a manutenção. Então
proliferando demais. Mas é o javali o problema, né? Exatamente. Então, para quem não é do ramo, para quem não é do área rural, não entende. Mas quando eles entram numa propriedade rural, eles não é um. Entra 300. E cria muito rápido, né? E cria muito rápido, né? Cada 6 meses nasce 6, 8, uma ninhada. O Paraná talvez devesse pensar em revogar essa lei de desarmamento ou fazer uma lei que pudesse que o proprietário... Acho que Santa Catarina fez algo assim já. Tem muito lugar que já tem, Mato Grosso já tem. Então que o fazendeiro pudesse combater e matar sem ter problema. Porque hoje, se eu vou na minha propriedade, por mais que eu tenha o CAC, e eu dou um tiro na minha propriedade, o vizinho já já chama atenção. Então, eu não sei se isso é permitido hoje ou não, mas há pouco tempo atrás não era. Tem lugar que porque o javali virou uma praga, né? Sim. Então, eles estão a gente ativa ali em Joquitava, onde nós tínhamos propriedade ali, né? Nós ativávamos e combatíamos, mas sempre com um certo zelo, porque falta uma lei que te ampare. Sim, para amparar, né? Que ampare, né? Tipo, não ativar nas pessoas, eu digo ativar no javali, né? Sim. Mas, obviamente. Mas o ideal é que tivesse uma lei que te amparasse, que te deixasse correto, né? Mas eu acho que tem muito lugar que é permitido, assim. Mas muito bom, Ricardo, né? Muito bom tê-lo aqui, estar conosco. Obrigado, pô. Né? Obrigado. Eu acho que foi uma conversa aí esclarecedora. Acho que abordamos muito pontos aí importantes. Né? Pontos atuais, né? Sim. E acho que cada um tem uma opinião diferenciada, a gente respeita a opinião de todos, né? Tem muita gente que não gosta de não gosta daquilo, eu sou a favor de esquerda, direita. Isso não importa. A gente vive uma democracia. Perfeito. Então a gente tem que lutar muito pela nossa liberdade. Esse projeto de lei que eu fiz, que nós aprovamos para proibir o passaporte sanitário, a obrigatoriedade, é para defender a liberdade, não é contra a vacina, não. Até porque a maioria já está vacinado. Eu tenho uma amiga que até está aqui conosco participando, que recebeu agora, ontem, acho que da escola, né, a escola exigindo dos filhos passaporte de vacinação, que ela optou por não vacinar, porque ela não acredita nessa vacina, eu também não acredito. Sim. Eu compartilho com essa da sua opinião. Né? Eu também não acredito. Mas isso aí tinha que ter, acho que os nossos, quem nos ouve aí, né, tem que deixar muito claro que no Paraná isso acabou, não existe mais. Né? E nunca teve, veja, o que tem para matricular filho são as vacinas, que é uma lei que nós aprovamos em 2018, do PNI, do Plano Nacional de Imunização, que não inclui o Covid. Perfeito. Porque o Covid ainda é uma vacina emergencial e experimental. Ela não passou ainda pela 4ª fase. Tanto é que nenhum fabricante lhe dá garantia ou vai te... Sim. Tipo, vou assumir um risco. Não vai assumir risco. Ele não sabe o que pode acontecer. Tanto que mandaram para o governo brasileiro assinar um termo de responsabilidade que, a vacina está aí, mas a responsabilidade é tua. É isso aí. Então, cara, isso aí realmente foi um negócio que o dinheiro falou muito alto das Big Pharmas, né? O dinheiro falou alto, acabou comprando mídia, comprando político, comprando médico, porque essa vacina veio porque estava morrendo muita gente? Estava. Mas quem estava morrendo? Pega o gráfico. Acima de 60 anos. Então era para este povo. Porque 85% a 90% de quem pegou Covid foi uma gripe. Sim, eu peguei. 15% que deram complicação e 3% vieram óbito. Então era para vacinar este grupo. O meu caso, eu peguei no ano passado, peguei aquela P1 que era forte, eu, minha esposa e meu filho. Fizemos um tratamento precoce, tomamos imediatamente. Eu estava em São Paulo, que eu ia fazer uma cirurgia. Quando eu tive alta, e foi forte para mim, sabe? Sim, você é atleta. Judiou. O vírus não é brincadeira, não. Quando eu tive alta, eu perguntei para o doutor Zeballos, quando é que eu tomo minha vacina? Ele falou, nunca. Foi por quê? Você está imune. Você está imune. Sim. A função da vacina é imunizar. Como é que é feita a vacina? É com o vírus morto ou enfraquecido. Quem pegou o vírus cheio. Se teu corpo reagiu, acabou. Você está imune a esse vírus. Então, não haveria necessidade de vacinação. Sim. Aí veio aquela cepa mais fraca, a Ômicron, que foi boa, que imunizou muita gente e uma imunidade muito mais forte do que a da vacina. O último estudo aqui que Israel fez, da 4ª dose da Pfizer, sabe quanto tempo dura?
28 dias. 28 dias. Você vai tomar uma vacina que tem risco para durar 28 dias? Meu Deus. Para, melhor se cuidar, né? Sim, com certeza. Manter tua imunidade em alta, a vitamina D em alta. Então, hoje em dia, a evolução que teve, os médicos aí no mundo inteiro, os estudos aqui no Brasil, muito médico bom, evoluiu muito o tratamento do Covid hoje. E crianças e jovens, eu não sou médico para falar, mas os médicos de bons em linha de frente dizem que o risco de uma criança ou um jovem saudável ter complicação com o Covid é 0,01%. É pouco. Porém, o risco de efeito colateral é muito maior. Eu percebo que, graças a Deus, veio essa vacina, porque o nosso povo em geral estava todo mundo assustado, porque a mídia terrorizou muita gente, e essa vacina, então, devolveu uma esperança, devolveu, porém, o terrorismo que principalmente a Rede Globo fez foi tão grande que as pessoas ainda dirigem carro hoje ainda. De máscara, você vê? Sozinha. De máscara. Lá na Assembleia tem gente de máscara também. Aí, veja, hoje eu falei até com um deputado lá que era contra a lei de proibir o passaporte. Eu falei, tá aí um deputado nosso, deputado Evandro, 3 doses de vacina, tá com Covid. Tá com Covid. Hoje ele falou, não pode. Ele podia entrar lá com a carteirinha, se fosse obrigatório, sou vacinado. E estava passando para todo mundo. Então, não tem sentido a obrigatoriedade de... E isso ficou tão louco, né? Um dia eu fui aí, para quem conhece, fui na churrascaria no Badida, fui com a minha esposa lá, ainda estava obrigando o uso de máscara, né? Aí eu perguntei, escuta, eu tenho que entrar com máscara, eu vou sentar naquela mesa aqui, vou dar 3 passos e vou sentar. Mas tem que usar, né? Quando eu sentar, eu tiro. Quando sentar, tira. Falei, então eu te falei uma pergunta agora para finalizar. Se eu entrar de cadeira de roda, eu tenho que usar máscara? Eu estou sentado. Aí ele me olhou e falou, não sei te responder. Então, você vê que faltou o bom senso. As pessoas perderam a noção completamente. do que é, o que não é, né? Virou muita regra inútil, né? O lockdown foi comprovado que foi algo totalmente absurdo, né? Isso é a mídia. A mídia. O que valeu? As medidas preventivas, distanciamento, o uso de máscara ajudou muito. Álcool em gel. Que é a higiene, né? E mesmo, você vê que antigamente no começo falavam que o vírus ficava na madeira 2 dias, no ferro. Você chegava lá, todo mundo, em casa também, minha mulher comprou coisa para pôr no pé quando entrava, ou tirar o sapato, tomar banho de lisoforme, chegava comida no mercado, tinha passado de produto. Acabou, era tudo bobagem, não tinha como o vírus ficar um tempão no produto, entendeu? Eu tenho um vizinho ali, a gente se mudou recentemente, nós temos um vizinho, o casal, o pessoal eu ia falar o nome da cidade, não vou falar porque se ele escutar vai se sentir. Até hoje eu mostro com máscara. Tem um elevador, né? Usam máscara e tal. Mas daí como é que ele faz para apertar o botão? Para descer, para subir? Então. Entendeu? Ele usa a máscara, mas não usa a luva. Não, mas você lembra que uma época ficou muito complicado? Muito. Eu ri um dia, eu vi a minha irmã e o marido dela, estavam igual um astronauta. Eu falei, onde vocês vão, gente? Ora, era uma capa, era uma máscara, era um negócio na frente. Foi bom. Demais. Parecia aquelas máscaras que usam em filme, quando cai aquelas... aquele negócio. Mas graças a Deus, porque eu vejo assim, um exemplo bem cru do que vai acontecer, né? Isso é que nem ratinho de laboratório. Você solta o ratinho do laboratório, ele vai até ali, os demais estão todos escondidos aqui dentro, amedrontados. Ele vai, olhou para a esquerda, para a direita, voltou e começa a ir cada vez mais longe. Os demais olham, viu o que foi, voltou, não teve e nada, começam a sair, vão saindo os demais. Então eu espero que o mais breve possível todos saiam e vejam que não aconteceu nada e tal. Criticaram tanto alguns remédios, né? Sim. Remédios tradicionais aqui de anos e anos, que deram um efeito fantástico, curou um monte de gente. Aí ficamos sabendo aí há pouco tempo que a rainha da Inglaterra tomou ivermectina durante toda a pandemia. Será que ela tem bons médicos, não? Sim. Será que sabe das coisas, não? Então, você vê que a patifaria que fizeram aqui, né? De mentir para a população. Demais. Eu tentei implantar aqui o tratamento precoce, aqui como protocolo. Fiz 3 reuniões com o governador, o secretário de saúde junto e os médicos virtualmente, estava naquela época da pandemia. O governador concordou com tudo, porém o secretário não implantou. Por quê? É viés ideológico. Sim. Agora, o cara que não fez um tratamento, o doutor Zé Valdo falou para mim, o que mais matou e mata de Covid, tratamento tardio, como é em qualquer doença. Sim. O meu irmão teve Covid, diagnosticou, foi um pouco mais forte, deu 3 dias, ele tomou um chá com alho e mel lá e falou, tô bom, não preciso mais nada. E interrompeu o tratamento. Entendeu? Deu 5 dias, baixou no hospital, não conseguia respirar, não conseguia falar. O cunhado dele é médico,
foi lá e falou, ó, Germano, acho que estava de susto, Ricardo. Porque daí o cunhado dele, que é médico, foi lá e falou, Germano, se não melhorar até amanhã, vai entubar. E daí no dia seguinte ele já acordou de pé. Não, tô bem já, vamos embora. Caramba. Sarou na marra. Apavorou, né? Mas ficou assustado. E eu, quando eu peguei a Ômicron, liguei pro médico lá, Zé Bato, falei, e aí? Não, você não toma nada, você já tá imune. Caramba, peguei meu kit, Covid, tomei tudo. Litromicina, tudo, tomei tudo. Como é que na dúvida, não tem efeito colateral, na dúvida, toma, porra. Né? Sim. O que eu vou correr? Correr um risco a troco do quê? Não é necessário. Mas graças a Deus a vacina veio e espantou esse fantasma. Espantou, ajudou bastante. E está recuperando essa. É tão bom ver a economia enriquecendo, as pessoas trabalhando, se desenvolvendo. E aí, diretor, como é que estamos aí? Vamos. Acho que tem tempo, acho que devia perguntar para o Ricardo Arruda o que é o Paraná que funciona para ele e que ele faça a mesma pergunta para você. Ok. Né? O que você acha? Então, o que você acha, Ricardo? O que seria o Paraná que funciona? O Paraná que funciona? Porque você, na verdade, você está conosco há pouco tempo, né? Sim, 15 anos aí, cerca disso, né? Até menos. Até menos, mas acho que o Paraná ele aceitou, né? Sim. Porque eu já presenciei o carinho com que o paranaense te recebe nos lugares, né? Então eu vejo isso com muita alegria, porque vejo que há um reconhecimento pelo teu trabalho por parte do Paranaense tudo. Como é que você vê o Paraná que funciona? O Paraná que funciona, eu enxergo muito o Estado como uma empresa privada. Para funcionar tem que ter bons gestores, gente séria, capacitada e honesta. É o que tem que ter. Sim. Não tem como dar errado. Essa fórmula não dá errado em lugar nenhum do mundo. Sim. Então o Paraná funciona bem. Sim. É um estado rico, um estado com extensão territorial super grande, com terras produtivas, um agronegócio potente. E super desenvolvido, né? O Brasil, num todo, hoje nós temos uma economia aqui, quase 70% do Paraná é agronegócio. Tem que ter incentivo. Sim. Teve um decreto que saiu aí do secretário da Fazenda, que eu bati forte, aí tiraram, que era para tirar parte do benefício, tirar 12% de benefício do ICMS. É um crime, você vai tirar do agronegócio. Logo vai após tirar, a pandemia. você vai tirar de quem gera emprego e renda. Errado. É lógico que o secretário da Fazenda quer fazer caixa para falar que tem um bom trabalho, mas vai tirar de outro lugar. Mas qual é a formação dele? Ele tem conhecimento da parte agrícola? Então, do que isso vai impactar? Tem conhecimento em número, mas está errado. Sim. Pensou errado. Sim. A gente tem que dar benefício. Porque hoje é assim, se um Estado dá um benefício fiscal e o outro dá menos, o cara vai para o outro, ele muda. Sim. O Paraná perdeu muito já em governos anteriores, em indústrias grandes que foram embora daqui, foram para Santa Catarina, porque o gestor lá foi mais inteligente. Sim. Ora, eu vou diminuir o imposto, mas o que eu vou ganhar em geração de emprego, né, em renda e no próprio imposto na venda do produto é gigante. O Paraná, acho que na época do meu pai, acho que o Paraná tinha 26% do setor na área industrial no Paraná. E o meu pai faleceu em 2015, mas ele foi senador nos anos 90. Né? E hoje, 2022, o Paraná tem 14,60% de indústrias no Paraná, ou seja, houve um declínio, né? Caiu 10%. Né? E por que caiu? Certo? E isso aí é ruim para nós. Caiu por gestão errada. Exatamente. Né? Porque mão de obra tem muito boa no Paraná, não era para ter caído. Sim. Então, é por isso que eu falo que a população tem um papel fundamental na hora de escolher políticos, tanto governadores, Sim. prefeito, vereador, deputados estaduais, federais e presidente da República, Sim. principalmente. Porque é aí que vai vir a base do nosso trabalho, do desenvolvimento do nosso país. Sim. E o Brasil, eu tenho certeza que, se continuar nessa linha, em pouco tempo será uma das maiores potências mundiais. Porque aqui tem tudo. Se não houver uma ruptura, se não houver uma mudança Exatamente. de conceito e de aplicações que estão sendo aplicadas, não concordo com você, o Brasil explode. Não tem como. Não tem como segurar. Não tem como. Eu acho que... Eu estou bem otimista, né? E a gente trabalha hoje, o Edinho, na verdade, não é para nós. É para os filhos. É para o filho, neto, bisneto, né? A gente trabalha para a geração futura. Sem dúvida. A gente tem que deixar um legado, principalmente os políticos, bem diferente do que nós pegamos. Exato. Nós pegamos um legado podre de uma política corrupta,
Eu falo que quando eu fui eleito deputado, né, eu falei que eu dormi um empresário bem-sucedido e acordei um político ladrão. Porque é essa a imagem. Né? Eu falo, construir um nome demora. Hoje eu estou no segundo mandato aqui. Você acredita que a renovação dos nossos políticos nas eleições próximas vai ser muito grande? Como é que você vê isso? Eu não sei se vai ser muito grande, porque esta eleição é uma incógnita, tá? Vai estar bem polarizada, isso aí é fato. Porém, os partidos com esse fundo vergonhoso, um fundo eleitoral, o cara compra o que ele quer com esse dinheiro. Então, é complicado, né? Renovação vai ter? Lógico que vai ter, sempre tem. Mas uma boa parte da velha política vai se manter a peso de ouro, né? Vai custar caro, mas ele se mantém. Eu vejo que pós-pandemia, talvez a população faça a opção de buscar adote uma postura conservadora. Sim. Porque nós somos todos empresários. Sim. Então, como nós estamos saindo de uma crise, talvez não seja a hora de arriscar. Então, vamos optar pelo certo. Então, eu acho que talvez a renovação não seja alta, realmente. Mas eu vejo que foi graças a esta renovação de governantes que nós estamos tendo o benefício de uma infraestrutura e de uma economia quente. Então, as pessoas que nos ouvem, eu vou dizer a elas que, olha, por mais que você tenha receio de fazer uma escolha de conservadorismo ou renovação, o momento nosso é de buscar renovação, porque nós tivemos muito cúmplices dos governos anteriores. Quando nós mudamos o presidente, nós esquecemos do Senado e do Congresso. E este Congresso Nacional que está lá, a sua maioria foi cúmplice dos governos anteriores. E são eles que são os grandes, que estão botando grande dificuldade para esta guinada que nós estamos falando aqui, que seria o Paraná que funciona, o Brasil que funciona. Eles aprovam de acordo com quanto pagam para eles. E você veja, quando para aprovar o orçamento, o fundo partidário aprova em 12 dias. É isso aí. Quando é para aprovar prisão em segunda instância, não, veja bem, está devagar, tem que analisar tal. Então, quando são temas de interesse nosso, da nossa população, há uma morosidade e eles fazem muita politicagem barata de você me disse isso, você disse aquilo, que não leva nada a ninguém, ficam perdendo um tempo danado. E quando tem temas que vão impactar nas nossas vidas corretamente, que vão fazer a diferença a médio e longo prazo, daí eles não fazem. Então, eu tenho aconselhado a renovação. Eu também aconselho a renovação. E quando eu falo renovação, eu digo a manutenção tua. Eu sei que você vai à reeleição. Eu acho que tem que ver realmente. As pessoas como você têm que ser reeleitas com. O que eu falo, avalie o político exemplo, né? se ele faz política ou se ele faz politicagem. Perfeito. Tipo, teve um aumento aí dos soldados, de cabos, né? Sim. A PM. Deu 22%, quase 23%. A categoria de baixo gostou muito. Veio aí eu vi políticos ir na tribuna falando, não, porque eu fiz uma emenda aqui para dobrar esse aumento, para incluir mais de um. Não, mas daí eu fiquei tão revoltado, eu fui na tribuna e falei, gente, discurso populista e mentiroso, ninguém precisa mais ouvir. Perfeito. Como assim? Nenhum parlamentar tem autonomia de fazer projeto para onerar o Estado. Então, se eu faço uma emenda para aumentar, eu estou mentindo. Eu sei que não vai ser aprovado. Não vai passar. Então, essa é uma mentira. Da mesma forma que eu vejo políticos aí jogar contra o pedágio no Paraná é um trauma. É fácil falar mal do pedágio, porque é um trauma aqui. Só que esse contrato acabou. O contrato novo está sendo feito pelo governo federal. Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que você é amigo pessoal do Bolsonaro, ele já teve com o Tarcísio aí em algumas ocasiões. Como é que você vê eu sei que você estava falando, desculpa te interromper. Não, imagina. Mas o paranaense quer saber hoje a questão do pedágio, como é que vai ser, isso vai ser implantado nos próximos meses, né? Vocês têm alguma informação que você acha que seria legal passar para o paranaense? Eu sim, olha, eu tive uma conversa com o Tarcísio no final do ano, fiquei 1h30 em reunião com ele em Brasília. Ele explanou tudo que vai ser o pedágio. Então, para quem não entende direito e vê alguns políticos falar, porque vai ser 30 anos, o outro foi 20, vai ser pior. Só que o outro, a má-fé foi tão grande porque foi um contrato de 21 anos
que não havia cláusula de saída. Gente, eu fiz contrato em banco a vida inteira. Não tem contrato que não tem cláusula de saída. Claro. Então foi feito na má-fé. Sim. Não tinha como romper o contrato. E ninguém cobrou as benfeitorias. Sim. Sabe quanto foi duplicado em 8 anos de governo? 80 quilômetros. 70, 80. 80. Sabe quanto vai duplicar em 4 anos com o novo projeto? 2.800 quilômetros. Você imagina a malha viária do Paraná, a logística do Paraná. Nossa, Vai diminuir tempo de entrega, Vai ficar maravilhoso. vai diminuir o valor do transporte, vai dar segurança à população. Sim. Tudo padrão internacional, tudo duplicado, 2.800 quilômetros. O pedágio vai abaixar de valor. Ah, mas é o preço mínimo? Não, é o preço justo. O preço mínimo é politicagem. Mas esse preço justo, o Tarcísio chegou a te falar ou dar uma Falou ideia que diminui de 30% a 50% do valor atual? do valor atual. Vai ficar Então, alto. veja, Vai não baixar, mas vai fica ficar. alto. Não. Quando você tem qualidade, não é alto. O problema é que o nosso pedágio é caro. E não tem qualidade. Você pega São Paulo, você vai para o litoral em São Paulo, só tem aí a Imigrantes, que é uma baita estrada com 5 faixas. Você paga a ida, não paga a volta. Entendi. Aqui tem uma estrada medíocre, né? 2 faixinhas aí, que você paga a ida e volta. Sim. Isso é errado. Eu tive ali em Cascavel agora, semana passada, o pessoal estava reclamando lá, porque você conhece ali Cascavel, Toledo? Sim, conheço. 36 quilômetros, Cascavel, Toledo. Vamos botar um pedágio no meio lá. Né? Então o pessoal estava realmente indignado com isso, eu também fico indignado, acho que você também fica indignado, Sim. porque eu acho que o pedágio tinha que ter pelo menos uma extensão mínima. Né? Uma Não, extensão mas isso aí mínima. vai mudar muita coisa. Esse projeto global... Não quero criticar o projeto, Sim, não sim. é isso. Né? Esse projeto só uma observação. ele vai mudar muito. Tem muitas praças que vão cair. Foi feita no global, está sendo reestudado. O governo federal não tem nenhuma intenção de Foi prejudicar mal ninguém. realocado ali. Eu acho A gente tem que teria entender que hoje nós temos um governo federal sério. Sim. Não é uma brincadeira. Então, vai ser feito o melhor para o Paraná. Só tenho certeza absoluta que vai ser o melhor para o Paraná. Mas esse é um tema que você, talvez pela tua proximidade com o Tarcísio, Sim. porque ele não conhece o Paraná. Ele veio aqui algumas vezes, mas dizer que ele conhece seria... Não conhece, né? Não conhece. Sim. Talvez pudesse, às vezes, Então, esse ajuste está sendo feito entre o governo do Estado, remanejar o isso. governo Ratinho Júnior, junto com... Eles aceitam as alterações, as mudanças. Eu acho que ninguém vai ser prejudicado nesse novo modelo. Muito bom. Quem está batendo contra é quem quer ganhar voto, né, usando o trauma do pedágio anterior. É muito fácil você bater hoje. Vai ser pior que o outro. Não, eu estou aqui defendendo. Defendendo o quê? Você não tem nem autonomia para defender. Sim. Se é o governo federal que vai fazer. Mas eu estou perguntando, porque eu estou perguntando como um ignorante mesmo. Sim, sim. E eu acredito que a nossa população paranaense, ela também é ignorante, porque em nenhum Porque ela foi lugar... enganada há muito tempo. Foi enganada há muito Foi tempo enganada. e em nenhum lugar nós, como cidadãos, tivemos a informação com clareza. Né? Então, o que é informação com clareza? Quando você obtém uma informação clara e você lê, você entende aquilo, então você, nossa, que coisa maravilhosa. Você é a primeira pessoa que está vindo aqui a falar para nós algo realmente concreto de como é. Você quer ver uma diferença? Só um pouco, Ricardo. O que é? Eu ia lembrar o deputado de perguntar a você, Edinho, o que é para você o Paraná que funciona. Ok. Vou perguntar, só vamos finalizar aqui. Finalizar o pedágio, dizendo que o que está sendo planejado para o Paraná é algo excepcional. Ótimo. E o Tarcísio e o Paraná foi, nesse ponto, privilegiado. Porque se o Paraná não fecha esse acordo, ia para outro estado. Sim. São Paulo fez igual, Minas fez igual, não é possível só o Paraná, só o deputado aqui ter a capacidade de querer julgar um negócio que está errado. É que eu falei, discurso populista é muito fácil para ganhar voto. Perfeito. A população não pode cair nesse... Espera! Hoje a gente tem um governo sério e vai ser feito o melhor para o nosso Paraná. Imagine o Paraná daqui 4... E antigamente, o contrato antigo não tinha garantia. Sim. Tanto que não fizeram nada. Sabe como é que agora? Vai ser feito na Bolsa de Valores, vai ter garantia, o cara tem que ter um seguro total da obra e ainda um aporte para começar a obra. Então, Muito não bom. tem risco. Sim. Se o cara não cumprir, o seguro vai pagar, você vai tirar em... Sim. E essa empresa que entrar, sai, você né? tira em menos de um ano, Sim. se quiser. É um contrato super bem aberto, bem elaborado. Sensacional. Para finalizar, então, Edinho, para você, na sua opinião, qual é o Paraná que funciona? Para mim,
Bom, o Paraná que funciona, acho que nós debatemos muitas coisas boas aqui, não, conversamos muitas coisas boas, e o Paraná que funciona para mim é justamente a educação. Eu acho que nós temos que buscar nas nossas escolas privadas e públicas realmente uma educação com muita qualidade, retomar alguns temas que foram abandonados no passado, para que no futuro mais próximo possível a grande população paranaense possa escolher muito melhor os nossos representantes políticos, tanto nas esferas como vereadores, como deputados estaduais e deputados federais, senadores e governadores, porque com esta mudança o Paraná funciona. E com o Paraná funcionando, nós vamos ter tudo isso que você colocou para nós. Né? Desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural, menos custo, mais qualidade de vida, né? Mais saúde, né? Mais condições financeiras. Né? Então, isso tudo através da educação. Né? Então, este é o Paraná que funciona. Maravilha, muito bom. Isso aí. Então, meus amigos, muito obrigado aí pela companhia conosco. Estávamos aqui com o deputado Ricardo Arruda, né, um exemplo da nossa Assembleia Legislativa aqui do Paraná, que eu espero que possa ser seguido aí por muitos outros aí ano que vem. Né? E muito obrigado a todos, boa noite. Né? Ricardo, quer dar uma... Obrigado, Edinho, pela oportunidade. Foi muito bom, foi uma prosa boa, né? Uma prosa assim, bem aberta, bem franca, bem honesta, né? Que é um perfil nosso, meu e teu, de lidar com a vida, né? E cumprimentar todo mundo que nos acompanha. Se tiver que quiser entrar em contato com a gente, depois a gente pode deixar um contato aqui para você, ou nas redes sociais, acompanhe, comente, dê sugestão, façam críticas também, que crítica é importante. Crítica é importante. Então, é assim que a gente leva a vida. A gente vai aprendendo com o trabalho, mas tentando sempre melhorar o que a gente faz. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe e vamos em frente. Deus abençoe. Boa noite a todos.